Por outro lado, Benjamim confronta-se com um pessimismo crescente que revela a ineficácia da ideologia do progresso e, por outro, como perigoso, reparem que é neste horizonte agora que vai surgir o texto sobre o conceito de história. Por um lado, a ineficácia da ideologia do progresso, que ele já tinha percebido havia muito tempo, e, por outro lado, um perigoso e falso otimismo que cresce nas hostes de uma Europa empobrecida pela guerra e que vê nas ideologias reacionárias do pré-fascismo e no capitalismo emergente a resposta mais sedutora para os seus problemas. Visionário, ele esteve sempre diante da sua época e diagnostica esse mal-estar generalizado que cresce lentamente e se insinua no coração de uma Europa atingida pela catástrofe. Essa catástrofe dizia respeito não apenas à face mais visível da guerra, mas igualmente à ameaça que vinha a desenvolver-se desde meados do século XIX, que é a ameaça da perda da experiência, no seu sentido mais autêntico. Era preciso pensar, então, no aprofundamento da tradição na modernidade e, paradoxalmente, para não cairmos no lamento, para não cairmos na nostalgia, encontrar uma forma lúcida de devolver a dignidade à experiência e à tradição. Aliás, um dos temas que lhe foi muito caro. E se Benjamim insiste numa qualquer forma de esperança, entre aspas outra vez, não é? Uma palavra que ele não utiliza, no entanto, não é uma esperança passiva aquela que ele nos fala. O que ele tem em mente é um verdadeiro projeto político e revolucionário. Em cada geração é responsável pela parcela messiânica que lhe é transmitida pelas gerações precedentes. Neste sentido, cabe ao historiador materialista dialético, como ele diz na tese 2, sobre o conceito de história, eu posso mostrar, posso passar à frente depois. Exatamente, o texto, a tese 2, como nós estamos a falar dele, o mais importante é precisamente a parte final que eu sublinhei, para vocês não terem que ler aquilo tudo, leiam só a parte final que eu sublinhei, que é a parte onde eu vou buscar estes conceitos da frágil força messiânica. A tradução que eu utilizo é da Maria Filomena Molda, que por acaso não é a que eu gosto mais, mas é a que eu tenho, que eu já tinha e aconselho mesmo, é a tradução do João Marrento. Está muito melhor que aqui. O Gonçalo pode confirmar, porque eu não gosto desta última frase, da maneira como ela traduziu esta última frase, mas era aquela em que eu me podia fiar mais e prefiro esta, não é? Mas se puderem ler este texto, leiam pela tradução do João Marrento. Acho que esta frase final de despachar, há algumas coisas que não me soam bem. Mas esta é excelente, atenção, esta é excelente. Eu só estou a dizer pontualmente, há coisas que eu não gosto, não é? Portanto, o que é que eu queria dizer? Que, neste sentido, cabe ao historiador materialista dialético, como vocês podem ver, aquele que é capaz de resgatar a tal força débil messiânica. É o historiador materialista dialético, não é o do progresso. E, portanto, numa perspectiva em que a história pode ser tomada como um processo ativo e eminentemente restaurador de restituição da justiça em relação aos vencidos da história. Cabe à destruição, como gesto interruptivo do fluxo contínuo, gesto aniquilador, aquele que não é permitido ao anjo da história, e agora passo, já mostro-vos o bonequinho, que eu acho que é lindo, que é o quadro do Paul Klee, e depois essa famosa tese também. E portanto, volto a ler, agora vou dizer aqui algo que me apareceu como uma intuição, não posso dizer que afirmo isto, mas cabe à destruição como gesto interruptivo do fluxo contínuo. Eu penso que é importante também fixar estas partes que eu sublinhei, que são pelo facto de as suas asas se encontrarem presas pelo vento da tempestade que provém do paraíso e o arrasta, impedindo-o de levar a cabo aquilo que ele mais gostaria de fazer, ressuscitar os mortos, reunir o que foi separado e salvar o que se encontra abominado. O anjo da história, e é aqui que eu acho que corro riscos quando digo isto, o anjo da história é bem a imagem que cabe ao historiador do progresso, preso nas malhas da história do progresso. Eu pensei muito nisto porquê? Porque eu acho que esta alegoria
tem milhentas de interpretações, que deve ser o texto mais famoso do Benjamin, não faz sentido um texto sobre o conceito de história de outra maneira. Não estou a dizer que todas as outras interpretações não sejam válidas. Agora, para mim, esta imagem de um gente, o anjo da história, prisioneiro, nas asas do progresso, é bem a imagem do historiador do progresso. Isto foi uma coisa que me ocorreu. Eu não estou a dizer isto com certeza, isto é uma coisa, é uma intuição minha. Eu penso que a função com que ele fala isso, além de ser uma belíssima alegoria e profundamente judaica, porque vai tocar na angelologia judaica, este anjo não tem nada a ver com os anjos felizes de Gershom Scholem, que nascem para celebrar um instante, não é? E logo a seguir desaparecem. Não. Este anjo é um anjo completamente diferente, é um anjo alucinado, é um anjo com os olhos esbugalhados, que não consegue resolver, não consegue ajudar os humanos, não é quase aquele anjo do Wim Wenders que não consegue salvar o suicida, não é? É esse olhar importante que nós temos aqui bem presentes. E que, ao mesmo tempo, a ideia que me ocorreu com mais força, que me deu essa ideia do anjo prisioneiro do progresso, é precisamente que ele tem as asas presas pela tempestade do progresso, não é? E por isso, quando eu falo, o anjo, o historiador progressista, ele quer salvar a história, ele quer restituir o sentido à história, mas ele não consegue. Por isso é que eu pensei assim, porque ele próprio, apesar do desejo dele de querer, ele está com as asas presas e, portanto, ele não consegue avançar, ele não consegue fazer nada, ele só consegue olhar de uma forma alegórica, não é? De uma forma pungente, mas não consegue atuar. Não consegue atuar, que é uma palavra importante. Ele não consegue agir.